Metrópole Entrevista. Agora sim eu vou conversar com o médico Renan Araújo, integrante do movimento Médicos pela Democracia. Boa noite, Renan. Boa noite, Cast. Boa noite, ouvintes do Jornal da Cidade, segunda edição. O Sindicato dos Médicos está passando por um momento delicado, ou estranho. Como a gente poderia chamar, Renan, para poder a gente primeiro começar a entender esse imbróglio? Olha, Chico, o sindicato está passando por momentos estranhos, como o país está passando por momentos estranhos, né? De muita agressividade, de muito ódio, de muita rusga, o que nos causa perplexidade, porque por décadas o Sindicato dos Médicos ele teve uma história de convivência muito pacífica entre médicos de diversas especialidades e diversas opções ideológicas, políticas, com filiação partidária, sem filiação partidária, médicos servidores públicos ou médicos liberais de consultórios, médicos até empresários, sempre viveram numa harmonia muito grande e numa unidade grande da categoria médica na busca de resolver problemas comuns e de buscar reivindicações comuns da categoria. Então, houve uma eleição recente, houve uma eleição em 2014, em que houve uma composição muito ampla de chapa única para essas eleições. Estranhamente, nessas eleições agora de 2018, agora em março, membros da diretoria resolveram, então, buscar caminhos próprios. Foram, então, criadas 3 chapas, denominadas chapa 1, 2 e 3. A chapa 1 ficou com a parte majoritária desses membros do sindicato. A chapa 3 também tinha alguns expoentes da diretoria, e assim como a chapa 2. Houve a eleição, então, houve alguns problemas relacionados ao processo eleitoral, e essa eleição foi ajuizada. Essa eleição se encontra na justiça para uma decisão do que fazer. A diretoria do sindicato, usando das suas prerrogativas administrativas, digamos assim, resolveu nomear uma nova comissão eleitoral e partir para um caminho de convocar novas eleições. Há uma ação na justiça, na 10ª Agora eu recebi informação aqui agora, Renan, a gente está conversando com o Renan Araújo, da chapa 1 do Sindicato dos Médicos, que a chapa 2 teria acabado de invadir. Leia aí, Stephanie, a mensagem do nosso ouvinte, por favor. De que teria acabado de arrombar, né, invadir agora há pouco a sede do Sindicato dos Médicos. Você tem alguma informação, Renan? Pois acabei de receber também essa informação aqui de um grupo de colegas que estão estarrecidos com essa situação, porque, para informar os ouvintes, informar até os colegas da Bahia que estão nos ouvindo, essa eleição se encontra sub júdice, né, na 10ª vara da Justiça do Trabalho. A chapa 2 solicitou participar como parte desse processo. Esse ajuizamento que foi feito na 10ª vara foi por conta de irregularidades que foram identificadas na filiação de alguns membros da chapa 2. Então, nada mais natural do que a chapa 2 reivindicar essa participação para acompanhar diretamente o processo. Estranhamente, a chapa 2 entrou com outra ação na justiça, já agora na 39ª vara. E o juiz, no final de semana, estranhamente, deferiu um pedido que foi feito de liminar, que dava posse precária, mas dava posse à chapa 2. E aí, a partir agora do dia 2, há uma tentativa de ocupar de certa maneira agressiva, o sindicato e dar ordem aos funcionários do sindicato. Está uma situação muito vexatória. Então, o pessoal da diretoria, que é o pessoal da chapa 1, decidiu, até para preservar a imagem do sindicato e preservar os funcionários. Você imagine o que é funcionários receberem ordem de ordens antagônicas durante todo o dia de trabalho. Uma confusão muito grande. Então, enquanto a justiça... E vocês já recorreram ao Tribunal de Justiça, ao presidente? Não, existe uma ação correndo na 10ª vara. O mesmo juiz que concedeu a liminar, sendo questionado pela diretoria atual, ele se considerou incompetente,
remeteu esse processo à 10ª vara, para que só a 10ª vara se posicionasse, e nós estamos aguardando, então, que a 10ª vara se posicione a respeito de como conduzir as coisas. Então, essa invasão que aconteceu agora, que nós subimos com arrombamento de cadeado, é uma coisa que é muito distante de toda a história da categoria médica. É uma situação vexatória. Já aconteceu, teve um precedente desse tipo? Nunca houve, Chico. Esse tipo de acirramento em eleição no sindicato? Desde a época da retomada da democracia no Brasil, décadas atrás, que há uma convivência muito pacífica, muito harmoniosa. Porque se imagina que esses médicos que estão sendo agressivos e essas situações que estão acontecendo... E a Chapa 2 tem alguma filiação partidária? Olha, ela se diz chapa sem partido, mas tem membros da chapa, inclusive, que compõem a diretoria, filiados ao Partido Novo, filiados ao PSDB e filiados ao DEM. Então, a chapa sem partido, com uma boa dose de hipocrisia, porque as pessoas são filiadas e as filiações são públicas. Se você abre hoje o site do Tribunal Superior Eleitoral, você identifica de uma maneira transparente essas filiações. Então tem gente assim, filiada ao Partido Novo, e diz assim, somos contra essa chapa 1 porque ela tem membros do Partido Comunista do Brasil ou do Partido dos Trabalhadores, e nós precisamos de um sindicato sem partido. Quando, na verdade, nós sabemos que isso é uma balela, é uma conversa para enganar os colegas, né, tentando vender a ideia de que essas pessoas não têm interesse político. Tem, inclusive, um vereador de Salvador, filiado ao PSDB, chamado César Leite, que é um médico que faz parte desse processo da Chapa 2 e que é claramente um militante político do PSDB e do MBL, que é aquele movimento direitista, protofascista de São Paulo, financiado por organizações financeiras poderosas, que tem aquele Kim Kataguiri como e líder. Tem aqui também nos médicos sua representação? Essa Chapa 2, ela tem grande vinculação ao MBL. E quando a gente busca essa origem do ódio, né, ela está justamente vinculada a esse tipo de procedimento que está tomando conta do Brasil. Quer dizer, uns elementos que não tem nada a ver com a categoria médica, não tem nada a ver com a luta médica da Bahia, não tem nenhuma identificação, e que conseguem cooptar médicos para participar desse processo hostil que está acontecendo, né? E agora qual é a postura, Renan? A gente está conversando com Renan Araújo, integrante do Movimento Médicos pela Democracia, apoiador da Chapa 1. Com esse arrombamento que houve agora e cadeado quebrado pela Chapa 2, qual vai ser a postura da Chapa 1 no dia de amanhã, por exemplo? Olha, nós queremos que a Justiça pronuncie imediatamente, possivelmente. Há uma expectativa de que o juiz da 10ª vara ele se pronuncie sobre isso, né? A Chapa 1 não está se negando a cumprir decisões judiciais de maneira nenhuma, mas o que a Chapa 1 quer é preservar esse patrimônio do sindicato e quer diminuir essa confusão que já está acontecendo na cabeça dos médicos da Bahia, né? E diminuir esse tipo de relação de hostilidade, de ódio que está acontecendo, que não é benéfico para ninguém, Chico. Então, o que nós queremos é aguardar a decisão da Justiça, deixar a situação do sindicato funcionando de uma maneira pacífica, porque os médicos recorrem aos sindicatos todos os dias, né, com diversas demandas jurídicas, de assessoria contábil, de reclamações trabalhistas que são feitas, e dessa maneira, com essa dualidade de comando que está acontecendo, com essa confusão e com esse ambiente hostil, não tem como funcionar o sindicato. Então, o que nós aguardamos é que a Justiça se pronuncie o mais rápido possível, que o juiz, que é o dono do processo, que está correndo na 10ª vara, que ele se pronuncie da melhor maneira possível e a Chapa 1 se submete a cumprir a decisão judicial. Então, o próprio juiz da 39ª vara se considerou incompetente, porque já havia uma outra ação correndo, e da qual a Chapa 2 é conhecedora e pediu para participar, né, e acompanhar o processo. Então, assim, dessa maneira, pela Justiça vai se resolver o problema. Agora, o que nós fazemos aqui, a conclamação, inclusive aos colegas médicos que estão nos ouvindo,
é que, acima de tudo, está a necessidade de preservar a imagem da categoria médica da Bahia. Né? Nós somos colegas que trabalhamos nos mesmos serviços, nós trabalhamos juntos, né? Somos opositores numa eleição sindical, mas somos colegas vivendo os mesmos dramas, ou no serviço público, ou no serviço privado, compartilhando da atenção dos pacientes, dos mesmos pacientes em centros cirúrgicos, em unidades de terapia intensiva, em postos de saúde, onde quer que seja, mas somos, acima de tudo, colegas, né, que trabalhamos pelo bem-estar do paciente, do cidadão, né, da população da Bahia. Então é muito triste a gente ver isso, porque se transpõe ideologias estranhas, né, ao processo e um ódio estranho. Então, agora mesmo eu estava acompanhando uma discussão no Facebook, o pessoal, vá para Venezuela, vá para Cuba, vá se juntar com Maduro, quer dizer, não está em discussão nada disso. Né? Você falou dessas coisas de internet, eu li uma coisa interessante sobre Cuba. Um ativista de esquerda postou dizendo que pena que não foram, que os médicos de Cuba eram médicos mesmo e não guerrilheiros. Não, os médicos de Cuba, eles, já que você tocou no assunto, eles dão uma lição muito grande de atuação humanitária, né? Agora mesmo nessa questão da Síria, então foram encaminhados diversos médicos para lá, e eles vão com muito prazer, como eles vão nas situações de conflito, de guerra, porque eles têm introjetado neles essa questão da humanidade, né? E a educação é uma coisa muito forte. Eu estive em Cuba e você vê, por mais restrição que aquele país tenha, é impressionante o nível de educação das pessoas. E isso é uma coisa que eu acho que é o maior legado que se pode dar. E do sentimento de solidariedade internacionalista, né? Eles têm muito isso como uma forma de vida, realmente. Mas o que não está em discussão não é nem isso. Não é isso não, claro. O que estamos discutindo é que há necessidade de buscar uma alternativa, que nós precisamos baixar as armas, precisamos levantar a bandeira branca, a bandeira da categoria, né? Nós somos, acima de tudo, colegas. Historicamente, nunca houve isso. Os médicos jogaram um papel importante na democratização do país, unidos, né? Médicos de todos os partidos ou sem partido, médicos conservadores, né, que têm ideologia conservadora e que têm posturas conservadoras e que participam e que participaram do sindicato até ontem, né, de uma maneira civilizada. Então esse tipo de atitude agressiva, de atitude beligerante não é interessante. Isso aí deixa marcas muito fortes nas relações diárias e compromete a imagem da categoria com a sociedade. É isso, a gente conversou aí com o Renan Araújo, eu queria lhe agradecer e vamos acompanhar o desenrolar aí dessa situação no Sindicato dos Médicos, quais são os próximos capítulos. Pois é, Chico, nós estamos aqui apreensivos, mas estamos ainda na busca de uma rápida solução judicial para esse imbróglio que nós estamos vivendo. Muito obrigado à Rádio Metrópole e a você por essa atenção. Obrigado a você, conversamos aí com o Renan Araújo, integrante do Movimento Médicos pela Democracia, apoiador da Chapa 1. É isso aí.